Meus queridos, bora para mais um rumo ao 100k, que hoje eu tenho um aporte. Rapaz, eu vou fazer um aporte aqui que ele é meio polêmico para algumas pessoas aí. Vai ser engraçado demais os comentários desse vídeo aqui. Se as pessoas que falam desse ativo comentarem aqui, vai ser legal pra caramba a gente discutir a respeito. A carteira do rumo ao 100k atualmente está com 3,3 milhões de patrimônio. A gente tem aí 52% em ações, 26% em FIs. Estão aí com uns 10% em tesouro direto, né? Grande parte desse tesouro direto aí tá em renda mais. A gente sempre tentou comprar quando a taxa estava acima do IPCA mais 7. O que a gente conseguiu acumular aí 236 mil, 7% da carteira no renda mais, né? Caberia até 10% aqui só do renda mais na carteira. Mas como a gente tinha mais oportunidade em ação, a gente foi alocando também em ações no decorrer do tempo. Eu te mostrei o que aconteceu com a carteira na parte de opções no vídeo anterior do Rumo ao 100k, então é muito importante que você assista esse vídeo para você entender algumas posições de ações aqui, porque, por exemplo, Banco do Brasil e Klabin, eles entraram aqui com posições maiores por conta de um exercício de opção. Expliquei bem certinho lá qual que é o meu plano, o que a gente vai fazer, que inclusive a gente vai continuar mexendo no nosso plano de opções. Eu te mostrei há 2 vídeos atrás o início. Aí no vídeo anterior eu te mostrei o que aconteceu com o exercício do mês anterior e agora vou te mostrar novamente o que vai acontecer com o exercício deste mês, que vai acontecer no dia 19/6. Então provavelmente vai sair vídeo aí no dia 18 ou mesmo no dia 19 sobre essa parte das opções, que tá legal pra caramba você acompanhar essa parte. Na parte de fundos imobiliários a gente viu o IFIX despencar novamente, então, muitos fundos realmente caíram nos últimos dias. E a gente tem fundos em extrema oportunidade. Fundos em extrema oportunidade. Gravei um vídeo ontem para vocês sobre Gari, né? Ontem ou anteontem, não sei, sobre Gari. Te falei sobre FOFs nessa semana. Essa semana tá conteúdo pra caramba, hein? Se você tá assistindo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, que você gosta de saber quais são os aportes que eu faço, que você é curioso, tem 2 recados para você. 2 recados. Esse negócio de você ser curioso, às vezes pode te lascar. Porque se você não entende o motivo do aporte e quer só ver qual é o aporte, cara, talvez faça mais sentido você assinar uma casa de análise, pagar aí seus 25 pila, 30 pila por mês. Se fosse bom, seria bem mais caro, né? É 25, 30 pila por mês para você pegar essas recomendações. Meu intuito aqui não é te recomendar nenhum tipo de ativo para você aportar. Meu intuito aqui é literalmente te mostrar o que eu olho na hora de fazer meus aportes, para que você consiga fazer os seus aportes sozinhos, independente se vai ser o mesmo aporte que eu ou não. Entende? Não tem como eu ser hipócrita de dizer que o aporte que eu estou fazendo não é bom, porque senão eu não estaria fazendo. Pelo menos na minha opinião ele é bom, entende? Mas eu não quero nunca que você encare isso aqui como diquinha, né? Eu fico até com o coração sentido se você encarar isso aqui como diquinha. E o segundo recado é, se você vem no canal só para ver aportes e tal, cara, você tá desperdiçando o melhor canal da sua vida sobre investimentos. E é de verdade, é o melhor da sua vida de investimentos. É o único que vai te ensinar com profundidade de verdade mesmo, com um vídeo de 30, 40, 50 minutos, que a galera não tem paciência para gravar vídeo de 50 minutos. Pô, vê aí quantas pessoas gravam vídeo de 50 minutos. Essas pessoas aí, quando você encontra, meu amigo, você acompanha elas, que provavelmente ou elas estão te enrolando durante 50 minutos, ou elas estão te ensinando algo. E eu quero ser o cara que te ensina durante 50 minutos. Pelo menos é o que eu venho tentando fazer. Então hoje a gente vai dar uma olhada aqui na carteira de fundos imobiliários, que provavelmente o nosso aporte vai ser em fundos imobiliários, para a gente tentar rebalancear um pouquinho mais a nossa carteira. Uma coisa que está faltando na nossa carteira, inclusive, é a parte de exterior. A parte do exterior aqui a gente tem em ETFs a exposição e temos só 6% da carteira. O ideal é que ficasse mais próximo de 20%. O ideal é que ficasse mais próximo de 20%. E eu posso até gravar um outro vídeo depois separado explicando só sobre essa parte, sobre os estudos que estou fazendo, sobre motivos de aporte e de não aporte, momentos de escolha, mas a gente sabe que neste momento realmente o SP500 está na máxima das máximas, muito inflado por conta das empresas de telecomunicação, muita gente falando sobre bolha, Warren Buffett com o maior caixa da história, que a Bear Shark já teve. Então a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso, mas hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre fundos imobiliários. Muita gente que pede para eu mostrar os proventos, né? Às vezes eu esqueço de mostrar os proventos da carteira. O nome da carteira é Rumo ao 100k, 100k de renda passiva, né? O primeiro quadro na época que eu criei o canal chamava Rumo ao 100k mesmo, que era 100k de patrimônio, que a gente foi aportando mil, de mil e mil, de mil e mil. Eu te mostrei como que você consegue realmente, né, se você trabalhar pra caramba, se você se dedicar a fazer seus aportes aumentar. Isso é natural para quem tá começando a investir e aumentar seus aportes. Seja pelos dividendos, seja por promoção no seu trabalho, seja porque se trocou de emprego, enfim. E aqui a gente consegue ver os dividendos
dos últimos 12 meses. Neste mês vou receber aí 14 mil reais de dividendos, quase o salário do médico, hein? Quase o salário de um médico. Se eu fosse trabalhar no postinho de saúde, depois de formado, eu ia ganhar mais ou menos isso aqui, ó. 14 mil reais. Um médico, hein? Um médico. No mês 5 foi 12 mil. No mês 4, que é o mês mais fraco para a empresa, quase nenhuma empresa paga no mês 4, né? Recebi só de fundo imobiliário, ó, 7 mil, quase 8, né? A gente já tá na média aí de 8 mil reais por mês. Que a gente consegue ver melhor, ó. Em 2026, 8 mil, 24 mil aqui em março, que BB Seguridade pagou uma bolada, né? Aí você consegue ver lá aqui embaixo ali, ó, ações 17 mil. A gente tá com a média mensal aí de 11 mil reais, cara. Nem eu, de verdade, nem eu imaginava que eu ia chegar nesse número tão rápido. Eu imaginava que eu ia chegar em algum momento, porque eu fiz conta. Mas tão rápido eu não imaginava que eu chegaria. Olha lá no primeiro mês, quando eu comecei a investir, eu nem me lembro se nessa época que eu já tinha um canal no YouTube. Eu provavelmente já tinha um canal no YouTube, só que chamava Invest Money. Não é esse que você conhece agora. Eu tinha 44 reais de média de dividendos, cara. 44 reais, de dividendo de 7 reais eu já recebi, galera. Tá vendo que dá pra todo mundo? Quanto mais você aportar, mais rápido vai ser, né? Grande parte do meu resultado, pô, eu tenho 5 anos investindo aqui publicamente. Na verdade, de verdade mesmo, assim, foi a partir de 2023, 2024 que eu tava aportando, concentrado nos aportes e cada vez querendo arrancar mais dinheiro da minha renda para poder aportar. Grande parte desse resultado aqui veio de aporte, ele não veio de rentabilidade, até porque você mesmo sabe que os juros compostos eles começam a funcionar lá por volta do 7º, 8º ano, 10º ano, é aí que começa o jogo dos juros compostos. Mas posso dizer que já ajudou pra caramba aqui, esse pagamento de dividendos já me ajudou pra caramba e aumentar ainda mais os aportes da carteira, né? Você vê aí que o total de dividendos em 2021 foi 500 reais, depois subiu para 2.600, depois subiu para 4 mil, depois subiu para 32 mil, depois subiu para 115 mil e agora já estamos nos 70 mil, né? Provavelmente, se Deus quiser, vamos bater aqui esses 115 mil. Se continuar nessa mesma média aí, vamos bater. Hoje, as maiores posições da minha carteira de fundos imobiliários são fundos de tijolos, ó. Você consegue perceber que as 5 maiores posições são fundos de tijolos, sendo que as 2 primeiras estão bem concentradas, né? E a terceira, que é PATL, e a quinta, que é LVBI, na verdade, é tudo HGLG que vai ser incorporado, né? Então, as 3 primeiras posições estão bem concentradas, todos fundos de tijolos, BTLG também fundo de tijolo. Grande parte da minha carteira atualmente está como fundo de tijolo. E eu preciso ir realocando, dentro do método 2 em 1 eu ensino a galera, porque dentro do método 2 em 1 eu já te comprovei que, dependendo do cenário macroeconômico, faz mais sentido você ter exposição em certo tipo de setor de fundos imobiliários, dependendo do momento da taxa de juros, da inflexão dela. Então, neste momento, faz mais sentido você ter mais fundos de tijolos. Faz sentido você ter uma carteira aí, talvez, para mais conservadores, 60% tijolo, 40% papel. Podendo chegar até 80% tijolo, 20% papel. A minha carteira está mais próximo dos 85-15 do que dos 80-20. Então eu preciso investir um pouquinho mais em fundo de papel neste momento para poder rebalancear essa parte da minha carteira. E como eu já quero investir mais em fundo imobiliário para rebalancear, a gente vai matando 2 coelhos numa cajadada só, né? Famoso ditado lá de Goiás. Não sei de onde que é esse ditado não, mas lá em Goiás nós usa muito. Eu quero aumentar a exposição em fundo imobiliário, preciso aumentar a minha exposição em papel. E aí, então, não vou fazer um aporte em tijolo, apesar de tijolo estar em oportunidade, porque já tem uma parte considerável da carteira em tijolo, beleza? E quando eu venho na Award aqui na parte de fundo screening, os rankings de fundos imobiliários, para ver quais são os fundos imobiliários de papéis que estão mais descontados na faixa de crescimento aí, né? Então a gente classifica, isso é uma classificação do 2 em 1, mas se você acompanha o canal, provavelmente você já deve ter escutado eu falar dela algumas vezes sobre fundos imobiliários, que é dividir os fundos imobiliários em risco, crescimento e ancoragem. Então, nesses filtros que estou colocando aqui, a gente está pegando de crescimento para frente, tá? Estou excluindo os fundos de riscos, olhando quantitativamente falando, dessa aba aqui. E aí a gente consegue ver que temos 27 FIIs aqui de papel para poder dar uma estudada. Desde o MXRF11, o CNIP, né? Vários fundos aqui que são extremamente bem falados. Nem sempre tá na hora de você comprar, né? Apesar de serem bem falados. E a primeira posição aqui é POR 11. Essa parte do método 2 em 1, que é a parte quantitativa, eu poderia te dizer que ele representa 30% do acerto da sua decisão em investir em um fundo imobiliário. Os outros 70% está em como você vai alocar, qual a quantidade você vai alocar em cada classe, setores e principalmente, talvez aí uns 50, 60% da decisão, a análise qualitativa, que é o que a gente vai fazer aqui. Esse vídeo vai ficar bem completo, que eu vou te mostrar como que eu olho o fundo quantitativo, que é através do 2 em 1, e aqui a gente consegue ver quais são os fundos que a gente deveria direcionar a nossa atenção, começando aqui pelo primeiro colocado, que seria o POR 11, aí eu leria ele qualitativamente falando, então eu entraria no relação com investidores, baixaria o relatório gerencial, leria o que é o fundo, ver o que ele faz, como que ele ganha dinheiro, se ele tem risco, se ele não tem, aí eu classificaria, estratificaria
precificação de risco. E aí, se eu gostasse do fundo, aportaria. Se eu não gostasse, eu passaria para o segundo, o RBRY. E aí, sucessivamente, a gente faria isso até chegar no fundo que a gente aportaria. Então aqui, olhando para o POR de 11, que seria a nossa primeira decisão, vou abrir aqui Central de Documentos e a parte de análise avançada. E a gente consegue ver que é um fundo que está descontado para caramba, né? 0,86 de IVP, então 14% de desconto. Tá pagando um yield absurdo, 14%, que é absurdo. Para poder pagar um yield desse tamanho, ou ele tem muito risco, ou ele está muito descontado de maneira irracional. A gente tem que ver se ele é de maneira irracional mesmo ou ele tem um motivo para estar descontado. Porque às vezes você está recebendo muito yield e você tem que ficar esperto com isso de receber muito yield, porque se você for olhando só para o yield, meu amiguinho, ó, é batata que você vai se lascar. Eu te dou 2 anos para você se lascar, no máximo. Às vezes você se lasca em 6 meses. Então tome cuidado para isso só pelo yield. E quando você vê um yield muito alto assim, cara, já desconfie. Já leia o relatório tentando criticar o máximo possível. É o que a gente vai fazer aqui com o POR de 11, beleza? Não tem vacância, que é um fundo de papel, né? Não tem alavancagem. É um fundo que tem uma volatilidade ok. Liquidez dele é baixa, hein? A liquidez dele não é das melhores. Não é uma coisa que não dá para negociar, mas você tem que ir já com a certeza de que não dá para você comprar milhões e milhões e milhões e milhões de POR que você não vai conseguir uma liquidez muito alta. Então não é para ser a principal posição da sua carteira. É só por causa da liquidez a gente já fala sobre isso, né? Então isso já é um defeito do POR de 11, que tem a liquidez de 540 milhões diária, ou ele tem um patrimônio de 355 milhões, né? Então até negocia bastante, para falar a verdade, pelo tamanhozinho dele, né? Mas enfim, ainda nominalmente é pouco. Tá pagando aí no último rendimento 10 centavos, meu amigo. É yield, viu, meu amigo? É yield. E olha que ele manteve esse pagamento aí de 0,10, 0,9 centavos, né? Por muito tempo, tá mantendo por muito tempo. Então se a gente pega aqui a média, nos últimos 12 meses foi R$1,18, 14% de yield, absurdo. Se a gente pega a NTNB, que você tem que fazer essas comparações com a NTNB, né, te ensino 2 em 1, não sei se você entrou, se não entrou tá dando bobeira, você vai se transformar num investidor profissional de fundos imobiliários lá e ainda vai ter desconto para entrar na mentoria quando ela abrir, porque é quase como se você ganhasse o método 2 de graça, se você entrar na mentoria com o cupom de desconto que você usa. Se a gente pega aqui, ó, Tesouro IPCA mais 2032, o de curto prazo, tô pegando o de curto prazo, tá? Poderia pegar o de 2040, que normalmente a gente analisa a NTNB de 10 anos, pelo menos. Aqui a gente não tem 10 anos, aqui a gente tem 6, mas mesmo assim, vamos pegar esse valor aqui. A gente dá uma olhada no IPCA, vamos entrar no site do Banco Central aqui, ó. Entra aqui no site do Banco Central, vamos dar uma olhadinha aqui no IPCA. A gente tem um IPCA de 4,72, tá? Eu vou até colocar que esse IPCA vai subir para 5. Mais os 8,12, daria quanto de rentabilidade aqui, ó? 8,12. 13,12. Se você faz cálculo de rentabilidade de soma de percentual desse jeito ainda, você merece um cascudo, né? Ou você é novo aqui no canal, ou você merece então um cascudinho. Como que a gente faz soma de percentuais? Anota isso aí pra você nunca mais esquecer, pra você nunca mais errar nisso, porque faz uma diferença gritante. Soma de percentuais a gente faz através de soma de fatores. E o mais na soma de percentual significa vezes. E o menos na soma de percentuais significa dividido. Opa, isso aqui não é dividido, não. Agora, dividido. Então, como que eu somo 5 mais 8, tá quanto lá? 8,12. Como que eu somo isso aqui? Primeiro, eu transformo isso aqui em fatores e aí depois eu multiplico eles e diminuo o fator. Como assim, Léo? Isso é matemática básica, tá, galera? Eu sei que provavelmente você não deve lembrar, mas se você fez o ensino fundamental, você aprendeu isso aqui. Tô aqui te relembrando pra você não errar mais esse negócio. Não passa vergonha, não. Então, como que eu transformo 5% em número? 5% é a mesma coisa de 5 dividido por 100. Que o porcento é literalmente por cento. 100 por 100. Então 5 por 100. 5 dividido por 100. E dá a mesma coisa de 0,05. Então isso aqui, ó, é 0,05. Isso aqui é o quê? 0,0812. Beleza? Só que agora eu tenho que transformar isso aqui em fator. Como que eu faço? Eu somo o número 1. Então, 1 mais 0,05. Aí aqui o mais se transforma em 1 vezes, na soma de fatores, vezes 1 mais 0,88. E aí depois eu tiro 1, porque eu coloquei 1 aqui, né? Para transformar em fator. Aí depois eu tenho que tirar o fator para voltar a ser porcentagem. Vamos ver então quanto que isso aqui fica na calculadora. Ó. Lembra que se a gente só soma, daria 13,12, né? Vou te mostrar que dá a diferença, ó. Então fica 1,05 vezes 1,0812 menos 1 vezes 100. Olha a diferença. 13,52 aqui seria 13,12. Então faz diferença, né? 0,4% a mais por ano, meu amigo. Faz uma diferença absurda no longo prazo. Coloca 0,4% na calculadora de juros compostos aí. Se você subir 0,4% de rentabilidade assistindo esse vídeo aqui da sua carteira, você já vai ganhar muito dinheiro. E provavelmente você vai conseguir fazer isso, tá? Então isso aqui seria a rentabilidade do Tesouro IPCA mais de curto prazo. Só que
Isso é falso, né? Você recebe isso aqui de maneira bruta. Só que quando vencer, você vai ter que pagar imposto de renda. E o imposto de renda é 15%. Então, se a gente tira, ó, sua rentabilidade investindo nesse tesouro seria de 11,49, beleza? E aqui, cara, olha que doideira. Aqui no Porto você tá recebendo 14,41 e pasmem, isso é isento de imposto de renda. Então a gente tem que olhar para esse negócio aqui assim, ó. Será que tem algum problema? Até o final do vídeo você vai ver se eu vou aportar em Word ou não, porque eu tô te mostrando como que a gente analisa aqui usando a Word. Eu olho primeiro, eu abro os relatórios e vou analisar. A gente tem que identificar quais são os problemas. Quando a gente olha aqui para o histórico de VP, é sempre bom que você olhe isso, tá? Quando a gente olha o histórico de VP, a gente vê que mesmo lá na crise de 2015, o VP do CPTS, que existe desde 2013, estava acima de 1. E aí o VP depois, ele permaneceu inclusive muito próximo de 1, mesmo na crise de 2020, né? Nesses 4 anos aqui que a gente viu todos os fundos caírem, ele até deu uma aguentada aqui, segurou a barra. Em 2024, lá em novembro, caiu um pouquinho. Todos os fundos caíram mais, exagerado, né? A gente aproveitou bastante para comprar lá. E em geral, eles não se recuperaram ainda. Os fundos em geral não se recuperaram ainda, porque a taxa de juros não melhora, né? Não dá aquele sossego. Era para cair para 10, já tá, subiu para 15. Era para cair para 10, subiu para 15. Olha que doideira. O Brasilzão é foda, né? Não tem como. Então agora com essa queda aí, a gente tá vendo o IFIX dando uma respirada de vez em quando, às vezes corrige de novo, vai dar uns voozinhos de galinha, a gente tem que ir aproveitando para ir acumulando cota. Porque o 0,86 é um desconto que a gente não viu nem lá em 2015. Então é anormal esse desconto em todos, eu tô usando o Porte como exemplo, mas em todos os fundos, né? Se você faz a avaliação neste gráfico aqui, você vai ver que é meio anormal mesmo esses descontos que a gente tá tendo. O VP por cota tá de 9,54 e ele tá sendo negociado hoje a 8,19. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora é abrir o relatório gerencial e dar uma lida nesse relatório gerencial. Se tiver fato relevante também, recente, a gente lê também. O último fato relevante aqui, público, foi 30/12/2024. Então, vamos até ler ele aqui, mas tá muito velho, né? Não tem nenhum fato relevante. Então já deveria saber disso aqui. Aqui é só ele falando que o fundo passará a ser classificado como fundo de papel, com subclassificação de multi-estratégia, então ele pode ter tanto CDI, quanto IPCA, quanto debênture, ele pode ter todo tipo, né? Pode ter caixa, enfim, a gente vai até falar sobre o caixa do Pord aqui, que é uma das grandes questões, e gestão ativa, né? Nada demais isso aqui, enfim. Então vamos para a carta de abril, que é a última carta que a gente tem aí, e vamos dar uma olhada. Pontos importantes aqui, tá? Que inclusive fazem parte da própria estratégia do Pord 11. É um fundo que tem uma duration muito curtinha, né? 3 de duration. O que significa esse danado desse duration? É o tempo de vencimento médio dos contratos. É quase como se fosse o vault, não é a mesma coisa, mas é quase como se fosse o vault lá dentro dos fundos de tijolos, que são os tempos de vencimento médios de contratos dos aluguéis. Aqui a gente usa duration, que é como se fosse o tempo de vencimento médio dos créditos concedidos. Como ele é um fundo de papel, ele empresta dinheiro e tem um tempo pro cara pagar, né? Esse tempo médio, pô, tem gente que vai pagar em 5 anos, tem gente que vai pagar em 1, tem gente que vai pagar em 6 meses, tem gente que vai pagar em 10 anos. Aí juntando o prazo médio, dá 3,36, é uma duration mais baixinha. Isso inclusive é uma das características do fundo, que permite com que a gestão consiga ficar com mais tempo com dinheiro na mão, para conseguir ficar aportando. E outra característica do fundo, que eu já quero até pular aqui essa parte que eu sublinhei que a gente já vai ler em seguida, é ele ser híbrido. Então ele não é nem só de IPCA e nem só de CDI. Você consegue ver aqui que ele é CDI e IPCA. Ele tem 44% da carteira em CDI e 52% em IPCA. Inclusive quero deixar um trecho aqui de uma entrevista que foi feita com uma das gestoras da Polo, né? Na verdade o Pord 11 ele é um fundo da gestora Polo, e ela deu uma entrevista há um tempo atrás explicando sobre essa parte de estratégia do Pord 11, que inclusive eu acho bem legal, tá? Mas a gente vai amadurecer essa ideia. Vou deixar o trechinho aqui, você assiste aí com atenção. Bom, eu acho que a palavra é consistência, e para a gente essa palavra ela é super importante para crédito, porque vamos lá, fundo de papel, ele em essência é um fundo de crédito imobiliário, mas ele é um fundo de crédito, a gente não pode esquecer disso. Então a gente sempre busca com o Pord entregar para os nossos investidores uma consistência nos investimentos, e a gente consegue isso pela nossa composição de carteira. Depois, enfim, eu posso entrar um pouquinho no detalhe, mas a gente tem uma diversificação de indexadores e um duration também mais curto do que a média da indústria. A duration, basicamente, vou resumir aqui, mas é o prazo médio das nossas operações em carteiras, que ele é bem mais curto que a indústria, ele é de 2,7 anos. Então, a gente tem um dinheiro que entra mais rápido no fundo, e com isso a gente, se você tem um cenário, por exemplo, vou dar um exemplo, de juro caindo, né, uma operação que eu fiz ano passado, CDI+, ela era interessante. Se você olha para frente, hoje o IPCA+, né, no que a gente tem de projeções
nas curvas, tanto de juro quanto de inflação, tenderia a ficar melhor. Então, como a gente tem um caixa que vai subindo rapidamente pela questão do prazo médio das operações ser mais curto, então mensalmente eu tenho amortizações entrando no fundo, eu consigo reinvestir o meu capital de forma mais rápida. Obviamente, isso é mais intensivo em termos de gestão, né? A gente precisa girar ali muito mais rápido do que a média, mas a gente entende que isso protege o cotista de riscos macro, e a gente sempre fala que a gente gosta de ficar ali dentro de um prazo de política monetária, porque a gente prever juro no Brasil é bastante complexo, né? A gente não quer ter riscos macro. Então, voltando à sua pergunta inicial, assim, eu acho que, de fato, a gente conseguiu crescer mesmo em meio, né, obviamente, a tudo que a gente viu aí de, poxa, pandemia, a gente teve uma oferta que eu considero um super sucesso, mesmo em meio à pandemia, porque o investidor, ele viu essa nossa consistência, ele viu a nossa resiliência. Foi um fundo que passou pela crise de 2015 e 2016, foi uma crise muito severa para o setor imobiliário, sem a gente ter nenhum evento de default na carteira que impactasse os nossos cotistas. A gente teve ali os ativos, basicamente, obviamente, a inadimplência subiu muito em 2015 e 2016, mas as nossas cotas sênior ali, você pega os CDBs pulverizados imobiliários, ela foi bastante protegida quando a gente olha o histórico longo do fundo. Então, acho que essas palavras de consistência e resiliência acabam atraindo os investidores, e a gente cresceu mesmo passivamente, né? Nosso número de investidores e a nossa liquidez veio aumentando aí ao longo desses últimos 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses aqui, grosso modo, mesmo sem oferta nenhuma. Mas voltando aqui para o início do relatório, vamos entender aqui o que o gestor está querendo falar contigo, né? Olha só, distribuição de dividendos. O dividend yield foi de 13,82% ao ano, com a cota base de 8,50. Hoje está 14 e pouco, que a cota caiu, né? Então aumenta um pouco o yield, que foi basicamente IPCA mais 9,64. Se a gente considera o gross up de IR, foi como se fosse um IPCA mais 11,99. Como assim? O que é esse gross up? É porque eu te mostrei que se a gente fosse receber IPCA mais 9,64, na verdade não seria IPCA mais 9,64, seria mais próximo de IPCA mais 7,5, porque tirando o imposto de renda também é cobrado na inflação. Então você pensa que você está recebendo inflação mais 9, mas não, você está recebendo inflação menos 15% e 9 menos 15%. Aí dá quase como se fosse uma inflação mais 7,5, entende? Então ali ele está fazendo um ajuste, porque como o fundo imobiliário não paga imposto de renda, ele faz esse ajuste que a gente chama de gross up dentro do mundo dos investimentos aqui, basicamente ajuste, né, poderia ser chamado de ajuste, é como se estivesse recebendo IPCA mais 11,99, absurdo, rendimento absurdo. Vale destacar que o fundo possui 4 centavos, quase 5 centavos por cota de inflação acumulada ainda não distribuída. Eu já expliquei isso para vocês aqui no canal em algum momento, mas vou refrisar isso. Em fundos de papéis que são atrelados a IPCA, o IPCA mensal não é recebido no mês. Por exemplo, o IPCA de maio foi 0,5. Eu não recebo esse 0,5% sobre o rendimento do montante devedor no mês de maio. Por quê, Léo? Porque o devedor, normalmente em contrato, isso é meio que padrão, ele paga no IPCA de 2 meses atrás, 2, 3 meses atrás, e em geral vai ser 3 meses atrás, 3 meses atrasado. A gente tá em maio, a gente vai receber o IPCA lá de janeiro. E se for 2 meses, por exemplo, aqui no caso do POR 11, eu acredito que é bimensal, né? Porque a gente tá falando do relatório de abril e ele tá falando que isso foi acumulado em fevereiro. Então, você percebe, eu vou receber isso só depois de 2 meses. E aí isso fica acumulado, né? Meio que já é do fundo já, porque vai ter que pagar, o devedor vai ter que pagar. Só que ainda não chegou no caixa, então não pode ser distribuível. Por isso que é algo que a gente pode contar com isso, mas não é agora, vai chegar ainda. Ele dá um panorama aqui macro, que nem vou ler aqui para vocês, que a gente já repetiu. E aqui tem um comentário da gestão. Olha o tanto que eu sublinhei aqui, porque isso aqui vai ser legal de comentar com vocês, tá? Todo fundo de papel, e aí leva isso para sua vida, tá? Todo fundo de papel, querendo ou não, ele é uma renda fixa empacotada dentro de um fundo de investimento imobiliário, porque essa renda fixa é destinada ao setor imobiliário. Então você corre o risco imobiliário com garantias reais, né? Na maior parte das vezes, com garantias reais. E aí fica melhor do que você correr um risco de crédito, de renda fixa, que às vezes não tem garantia, que não tem nada. E você ainda consegue, por vantagem, a isenção tributária, que você não conseguiria investir em CDB, em debênture, a não ser que ela seja incentivada, né? Mas enfim, as taxas são menores. E você ainda consegue desconto na cota do mercado. Então tem muita vantagem você investir em renda fixa através de fundo imobiliário. E aqui nada mais é do que um comentário da gestão sobre o cenário imobiliário. É sempre bom que você leia, para você ir aumentando seu conhecimento mesmo, tá? Então aqui ele fala sobre a distinção entre garantia real performada e garantia real em obra.
Isso é crítico para análise de crédito. A gente vai falar sobre isso quando estiver falando do portfólio dele, inclusive, o que ele empresta. Porque uma coisa é você ter a garantia de um imóvel que já está pronto, já está construído, já está inclusive alugado, e outra coisa é ter a garantia de um imóvel que ainda está sendo construído. Então, se eu receber um imóvel que ainda está sendo construído, para mim não serve tanto assim como garantia, porque eu vou ter que gastar dinheiro para construir, entende? Não tem essa diferença. Aí ele está dizendo que o mercado imobiliário opera em ciclos, quando o ajuste vem, tende a vir de forma severa. Ele diz aqui, ó, o período de 2015 a 2019 foi o período mais duro da história recente do mercado residencial brasileiro, especialmente para o segmento de alto, médio e padrão. Inclusive, olha que legal, né? Realmente, os fundos imobiliários estavam descontados em 2015. Em 2019 foi quando a gente viu aquele negócio louco nos fundos imobiliários, que provavelmente você não viu porque você é novo nos investimentos em fundos imobiliários. O fundo imobiliário se popularizou mesmo depois da pandemia. Então, provavelmente você nem sabe disso. Mas lá em 2019, pesquisa aí pra você ver o PVP dos fundos imobiliários. Olha os fundos imobiliários de tijolos em geral. Pô, o PVP tava de 1.3, 1.4, 1.5, absurdo. Tava mais caro que alguns rates. Loucura, loucura. Que basicamente é a galera achatar preço demais quando o mercado imobiliário tá mal, e aí depois quando ele volta com a queda dos juros, despenca todo mundo querendo comprar e aí o preço fica caro. Ele diz aqui que o nível de juros elevados continua comprimindo o poder de compra dos adquirentes, né, dos caras que vão comprar os imóveis, ao mesmo tempo que o estoque de unidades disponíveis cresce em um ambiente de maior competição entre as incorporadoras, combinação que reflete diretamente a velocidade das vendas. O que ele está dizendo aqui? Tem menos gente querendo comprar, você consegue ver aqui que essa linha mais escura, azul escuro aqui, menos gente querendo comprar, mais imóveis sendo entregues, mais imóveis, principalmente residencial, que é o foco aqui do Porge, tá? Então, mais imóveis sendo entregues e menos gente querendo comprar. Daí que ele mostra, né, o quanto tá caro os juros, pô, pra você pegar dinheiro emprestado no Bradesco, tá tendo que pagar aí nesse médio e alto padrão 14%, é difícil, né, uma pessoa física conseguir isso, é o Banco do Brasil 15%, então realmente tá difícil aí para você comprar um imóvel nesse momento. Então a qualidade de garantia importa tanto quanto o seu valor nominal. Quando falamos sobre garantia real performada, nos referimos a imóveis já construídos, recebíveis de unidades entregues e estruturados com alienação fiduciária de ativos operacionais. O que é alienação fiduciária? Isso aqui é um modelo de garantia. Quando o FI vai emprestar dinheiro para alguém, ele fala assim, ó, até te empresto esses R$100, mas eu quero alguma coisa como garantia. Ó, eu te dar esses R$100 e se você não me pagar, eu vou pegar essa caneca que vale 120, beleza? Aí o cara tá precisando de dinheiro e fala, não, beleza, eu vou te pagar os R$100. E se ele não pagar, eu tenho um ativo que vale mais. Eu tenho um ativo que vale 120. Apesar de eu não queria o ativo. Eu não queria comprar a caneca. Mesmo que ele me fizesse desconto, eu não queria pegar a caneca. Eu queria juros, né? Dinheiro. Mas, já que ele não me pagou, pelo menos eu tenho a garantia de conseguir pegar essa caneca e tentar vender ela por 120. Isso é um risco normal de crédito. Até o Banco do Brasil falou sobre isso, né? Que ele tá ajustando as garantias dele. E você conseguir pegar esse imóvel, a gente chama de alienação fiduciária, tá? E aqui ele diz, né, que a garantia real performada são todos aqueles que já foram terminados. Então 71% das garantias aqui do Porge já são de imóveis terminados. O a performar ou término de obra são aqueles que são lastreados no imóvel ainda em construção. Então, carrega por definição o risco de obra embutido, que todas as incorporadoras carregam esse risco, né? Então, como ela está emprestando para a incorporadora e a incorporadora carrega esse risco, ela vai correr esse risco indiretamente da incorporadora. Então, ele tem 9% aqui do seu portfólio em risco de obra. Não é tanta coisa assim não, né? Mas você tem que entender o que é. Esses 4% clean aqui é tudo aquilo que não tem garantia. E aí ele cita, quando ele empresta para empresas, algumas empresas eles têm a garantia real de pagamento da empresa, né? Não tem uma garantia lastreada em si, mas a empresa é tão boa e tão confiável que você não tem garantia. Igual você comprar uma debênture de Taesa, não vai ter garantia lá, mas você confia e o rating da Taesa é AAA de pagamento, você confia que ela vai pagar, ela vai pagar. Existe o risco de crédito, é sem garantia. Grande parte das debêntures emitidas aí pelas empresas, principalmente as que são ranqueadas AA, AAA, até o A mesmo, não tem garantia. Olha o tanto de gente que caiu nos CRIs aí da Rising, não tem garantia, perdeu dinheiro. CRI que não tem garantia, ele chamou aqui de clean, né? Então tem esses 4%. E 16 é pró-soluto. Esse pró-soluto tem garantia sim. É meio complexo de você entender, tá? Mas como é 16% do portfólio do Porge, eu tenho que te explicar. Então, para um pouquinho, estrala. Eu não vou recomendar você tomar café agora, porque nem eu tô tomando mais. Já acabou aqui, eu não vou tomar mais. Mas estrala seu pescocinho aí, dá uma relaxada pra você entender o que é pró-soluto. Eu sei que seu cérebro já tá cansado, você já trabalhou bastante hoje. Vou abrir a tela preta aqui pra te explicar o que é isso.
É uma operação de crédito que parece que não tem garantia, mas tem. Qual que é a garantia? Você já percebeu que quando uma pessoa física, ela vai financiar, não sei se você já fez financiamento de casa, você pode até me confirmar isso aqui dentro dos comentários. Quando a pessoa física vai financiar uma casa, imagine que ele vai financiar um apartamento com uma tal incorporadora, a Plaindy tá fazendo, só um exemplo. Então aí você tem lá que desembolsar R$200 mil para comprar esse apartamento. Aí você não tem esses R$200 mil, que é a grande realidade de todo mundo que compra imóvel. Não tem os R$200 mil, não vou pagar à vista. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que financiar, não é verdade? Eu tenho que financiar. E grande parte financia por onde? Imóvel. Minha Casa Minha Vida, não é verdade? Minha Casa Minha Vida. Aqui a gente tem juros de 6 a 10%, dependendo do quanto você vai pegar emprestado, né? O custo do imóvel, 6%. Só que você não consegue, mesmo pelo Minha Casa Minha Vida, você não consegue financiar tudo. Você tem que dar o quê? Entrada. Você tem que dar uma entrada. Então, o cara tem que dar uma entrada e o resto ele consegue financiar. Em geral, a entrada varia de 20% a 30%. Dependendo do score do cara, pode ser até mais, né? Vai cobrar 40%, 50% e tal. Mas em geral é 20%, 30% de entrada, beleza? Esses 20%, 30% de entrada, você tem que ter o dinheiro. Grande parte da galera não tem. Grande parte da galera não tem. Às vezes você consegue usar até o FGTS. É o melhor jeito de você usar o FGTS é assim. Você consegue usar o FGTS para poder dar entrada no seu imóvel e financiar o resto na Minha Casa Minha Vida, que a 6% vale muito a pena. Isso é uma aula que eu dou dentro da mentoria, muito legal. Um jeito de você financiar a casa da maneira certa. Pra você ter seu imóvel próprio aí sem pagar horrores de juros, né? Então, se o cara não tem essa entrada e ele queria financiar, como que ele faz? Aí que surge esse produto do Pord 11, né? Que foi criado pelo Pord 11 aí, chama-se ProSoluto. O que que é? Ele financia essa entrada, ele empresta essa entrada para pessoa física. Só que ele empresta essa entrada para pessoa física e aí você fala, pô, Léo, tá correndo risco pra caramba então, porque o cara não tem dinheiro, vai financiar com Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, ó que doideira. A Minha Casa Minha Vida, que é da Caixa Econômica Federal, vai ficar com o imóvel como garantia. Então, se o cara não pagar o Minha Casa Minha Vida, o imóvel vai para a Caixa Econômica. E aí eu vou ficar sem nada? Porque o Pord 11 vai pagar a entrada, mas não vai ter garantia, então eu vou ter que confiar que ele paga. Aí é zero garantia, só que eu não tô emprestando para uma empresa AAA, eu tô emprestando pro Zezinho. Aí é ruim demais esse tipo de garantia. Aí eu não emprestaria também não. Se o Pord tivesse fazendo isso aí sem garantia, eu não emprestaria também não. Só que aí da onde que vem a ideia brilhante aqui da gestora? A gestora, ela faz uma garantia do seguinte forma, ela fala com a incorporadora. Olha que doideira isso aqui, que legal. O Pord vai lá e fala com a incorporadora e fala assim, cara, eu posso financiar as entradas pro Zezinho, pra Mariazinha, pro Léo, pra Ingrid, porque se eu não financiar a entrada, os caras não compram, então você não vai conseguir vender. Se eu financiar a entrada, eles vão conseguir comprar de você, você vai ter o seu lucro e tal, sua margem e tal. Aí a incorporadora fala assim, nossa, bom demais, cara, muito obrigado aí por me ajudar financiando. Mas aí o Pord vai e vira pra ele e fala assim, pô, mas eu preciso ganhar alguma coisa, eu tenho que ter pelo menos uma garantia sobre isso. Eu vou ganhar os juros do cara, mas se ele não me pagar, eu tô assumindo o risco para você se dar bem. Aí os dois sentam, tomam um cafezinho, vão conversar a respeito e a incorporadora acaba falando assim, não, então eu garanto para você. Assim que o cliente me pagar, porque quando o cliente vai lá e financia o dinheiro no Minha Casa Minha Vida, esse dinheiro cai na conta, ele vai lá e paga a incorporadora. Se ele paga a incorporadora, o dinheiro já está com a incorporadora. É um dinheiro que não entraria para a incorporadora se o Pord não tivesse financiado a entrada. Aí o que a incorporadora fala? Olha, se os caras não te pagar, pode ficar tranquilo que eu te devolvo esse dinheiro. Eu pago, eu assumo o risco para você. Então o risco fica com a incorporadora. O risco fica com a incorporadora. Então vira uma garantia para o Pord 11. Genial essa estratégia, né? Virou um produto de sucesso na Pord. Eles têm capacidade para gerir bem esse tipo de produto, né? Escolher bem as incorporadoras que eles estão emprestando, porque pensa, o risco é da incorporadora. Então se eu dependo da incorporadora para me pagar, a incorporadora tem que estar vendendo e além disso ela não pode estar mal das pernas. Então tem que saber ver qual que é a incorporadora que eu posso fazer isso. Porque se a incorporadora tiver mal das pernas, ela vai receber do cliente, vai gastar tudo em custo e não vai sobrar dinheiro para pagar. Aí agora quem tá me devendo é a incorporadora, não é mais o clientezinho lá, o PF, mas a incorporadora que não me paga. Então tem que olhar o risco da incorporadora também. E o Pord vem com sucesso aí, desenvolvendo essa estratégia de ProSoluto. Espero que você tenha entendido o que é ProSoluto. Se você não sabia o que é ProSoluto e aprendeu agora, você sabe o que muito analista não sabe. De verdade. Você sabe o que muito analista não sabe. Deixa o like no vídeo pra você honrar minha vida aqui, do jeito que eu tô honrando a sua vida aqui, te entregando conteúdo assim com extrema valia. Deveria ser que só dentro da mentoria, na é verdade? Então deixa o like aí no vídeo, não custa nada pra você. E eu tô aqui, custou 20 minutos da minha garganta aqui pra te explicar só o que é ProSoluto. Ele continua aqui, ao longo do mês de abril, registramos o pré-pagamento do CRI Smart Fit, que adicionou 2,56% no caixa do fundo.
o pré-pagamento tem um lado negativo, que é um aumento do caixa, mais dinheiro para aportar, né? Mas também é um sinal positivo, dizendo que acertaram na análise, que a empresa captou recursos, parará, parará, parará. O problema dos devedores quitarem antes é que se eles quitam antes, eles amortizam tudo, paga menos juros. E às vezes eu fico com dinheiro que agora, na hora de aportar, não tá muito ideal, ou não quero aportar agora por algum motivo, né? Algum risco que tá mais alto no mercado, aí eu não quero aportar, enfim, e fico nessa. Pô, eu recebi antes, era pra mim terminar de receber só lá daqui 2 anos. Então tem o seu lado positivo e o lado negativo. Você reduz o risco, já angariou lucro, ganha o prêmio, mas você fica com esse problema do custo da oportunidade, né? Daí eles repetem isso aqui, que já estão repetindo aí há mais de 24 meses, na verdade há mais de 5 anos, né? Isso aqui virou chacota por outras pessoas aí que analisam o POR de 11, né? Eu vou até comentar sobre isso aqui também e vou deixar minha opinião a respeito disso. Ó, eles falaram: seguimos comprometidos com uma alocação criteriosa no caixa do fundo, preservando a relação de risco-retorno favorável ao cotista, mantendo a disciplina de crédito que nos orientou nos momentos mais difíceis do ciclo imobiliário. Até a Nicole, que é uma das gestoras ali, uma das partes que fazem a cabeça de investimento ali, falando, pô, esses fundos de papel aí, que em geral não tem caixa nenhum, eles não passaram pela crise de 2015, né? Eles começaram aí em 2020. A grande parte dos fundos de papel realmente surgiram ali em 2020, teve um monte de bomba, né? Então, realmente os fundos não passaram por uma crise, igual passaram em 2015, né? Saindo da crise e entrando numa outra. Eles não passaram por isso. Pord passou e disse que a estrutura de capital deles é melhor assim, que eles preferem ter mais caixa. O duration é muito curto, eu já te mostrei no corte do vídeo lá da moça que foi entrevistada, da Nicole que foi entrevistada. Com o duration é muito curto, ela fica recebendo dinheiro amortizado o tempo todo, né? E aí o caixa vai aumentando. Se ela ficasse com o braço cruzado e não aportasse mais nada, ela ia ter 100% de caixa rapidão. Em 2, 3 anos ela ia ter 100% de caixa. Se ela manter um caixa elevado, que a gente vai ver o quanto que é, e esse caixa vai aumentando, significa que ela está fazendo menos aporte do que tendo de amortização. Se fica 20% o resto da vida, significa que ela está fazendo aportes do mesmo jeito que ela está recebendo. Só que ela tem que aumentar o número de aportes justamente para poder diminuir o caixa. E a gente vai falar um pouco sobre esse caixa aqui, tá? Depois a gente entra na tabela de sensibilidade. Aqui tem uma aula de 40 minutos dentro do método 2 em 1 para te explicar o que é tabela de sensibilidade. Vou tentar dar uma abreviada aqui, né? Mas já ficou bem claro que você tem que entrar logo no 2 em 1. Eu te garanto que em 2, 3 meses você já pagou o método 2 em 1 só com os investimentos melhores que você já fez. De verdade. Aqui, o que é a tabela de sensibilidade? Nada mais é do que o quanto você teria de marcação a mercado, que a gente chama M2M, ou então em português, né? MAN, que é marcação a mercado, do preço da cota. Então, se a cota estivesse a 9,63, que é o VP de 1, então quando você vê o valor patrimonial de 1, PVP sobre VP, aqui que eu escrevi errado, igual a 1, ele estaria custando 9,63 a cota. Não está custando isso hoje. Mas se estivesse, quanto seria o carrego da carteira? O carrego da carteira em IPCA, aqui ó, a parte de IPCA é 11%, então é IPCA mais 11, esse é o carrego da carteira. Tirando as taxas de administração, você receberia IPCA mais 10. Não parece já um baita negócio você investir num negócio que rende IPCA mais 10? Se fosse o PVP de 1, parece um baita negócio. Tem que ter risco aí embutido, né? Mas a gente vai falar a respeito disso. E se fosse na carteira de CRI, aqui na parte de CDI, perceba, se tivesse o PVP de 1, estaria recebendo CDI mais 3. E no caso aqui, tirando já a taxa de administração, seria CDI mais 2. Então perceba, se o PVP estivesse de 1, eu receberia isso. Só que o PVP não está de 1, o PVP está de 0,86, né? 0,86. Ou seja, está descontado. Se eu consigo comprar mais barato, a minha rentabilidade aumenta. Imagina, se eu compro um negócio a 10 que me rende R$1, qual que é a minha rentabilidade? 10%. Se eu consigo comprar esse mesmo negócio, só que agora ao invés de pagar 10, eu vou pagar 5 e vou continuar recebendo R$1, qual que é a minha rentabilidade agora? 20%. Então você percebe que se eu pago mais barato na cota, ó, olha, aqui pagando 8,75, sobe aqui, tá vendo? Se eu deixo de pagar 9, pago 8,75, rendimento do IPCA sobe de IPCA mais 10 para IPCA mais 13. Hoje tá em 8,17. Tá abaixo desse último valor aqui. Já seria IPCA mais 15. Já tirando a taxa de administração. Isso isento de imposto de renda, né? É doideira, né? É muito. Fala a verdade. Não tá muito esse negócio aqui? Vamos ver quais são os riscos desse trem? Primeiro ponto, coisa que dilui risco da carteira, tá? Isso aqui dilui risco da carteira de fundo imobiliário em geral de crédito, que é você ser híbrido. Então você tem um pouquinho CDI e um pouquinho IPCA. Por quê? Se o CDI dá uma pontada lá para cima, igual foi quando tava 15%, os fundos só IPCA estavam com o IPCA lá de 3, 4%, pô, tava rendendo o IPCA mais 6 era 10%, enquanto o fundo CDI mais 2 estava rendendo 17%. Então, os de CDI estariam rendendo bem mais do que os de IPCA.
certo? Então, se você tem um pedacinho de CDI é bom. E quando o CDI cai pra caramba, é porque provavelmente vai ter abertura de IPCA. O IPCA vai começar a subir, porque o Selic é o que segura o IPCA, CDI cai, Selic cai no caso, o IPCA começa a abrir. Então, se você tem um pouquinho aqui de IPCA, você também assegura quando temos momentos de IPCA mais altos. Então, você ser híbrido, você tá seguro nos momentos de alta e de baixa do mercado, né? Você fica sempre na média, você nunca vai ter só CDI, nunca vai ter só IPCA. Você vai ter sempre a média, você sempre vai ficar ali naquele meio. E a média aqui de indexador tá de IPCA mais 10 e CDI mais 4. Eu te ensino a classificar se o fundo é high grade, se ele é middle risk ou se ele é high yield através dessas taxas, o quanto a gente tem de spread de tesouro direto. Aí realmente precisa que você entre do 2 em 1, porque tá vendo a necessidade de ir ligando as peças do quebra-cabeça? Por isso que no 2 em 1 tem 130 aulas, 140 agora, né? 140 aulas. Tô atualizando inclusive umas aulas lá. Se entrar essa semana, você já vai entrar com aulas atualizadas. Então aqui, com essas taxas, a gente classificaria o PORD como middle risk, tá? Pelas taxas, pelos spreads da taxa. Eu ainda tenho que olhar setor, eu ainda tenho que olhar composição de carteira. A gente já vai chegar nessa parte aí dos devedores, enfim, se tem concentração, se não tem. Mas pelas taxas aqui, pelos spreads, ele seria um middle risk, tá? Ele não seria tão seguro um high grade igual o CR, mas não seria arriscado também como high yield. Ele é um middle risk mais próximo do high grade. O middle risk mais próximo do high grade. Você vê que, pô, o spread do IPCA é 2 pontos e o spread do CDI 4 pontos, né? Então fica mais ou menos aí no middle risk mesmo. Aqui a gente tem a DRE, você consegue ver que grande parte vem aqui pelos juros, né? Então 3,7 milhões de juros, ganhos realizados em FIs, que eles têm aqui também um FI. Tem receita financeira. Se tem receita financeira é porque tem dinheiro em caixa. E eu já te falei que o caixa aqui é... Olha a diferença do caixa escrito no mouse e o caixa escrito na mão aqui, ó. Rapaz, ainda bem que eu comprei essa mesinha aqui. A gente vai até falar um pouquinho sobre esse caixa. E tirando as despesas, deu um total de resultado de 4,3 milhões. O distribuído tá sendo 3,6. 9 centavos aí, né? Quase 10 centavos, quase 10 centavos. E a gente consegue ver que ele consegue sim manter essa distribuição, né? Esse resultado aqui de março foi bem menor, você consegue ver que foi o distribuído aí também. Aqui em fevereiro distribuiu mais, nos últimos 12 meses tá conseguindo manter essa distribuição. Então é resultado recorrente. Isso que ele tem uma grande posição em caixa, tá? Então tá recorrente mesmo com grande posição em caixa. Se ele precisasse aumentar um pouquinho esse rendimento, ele poderia usar o caixa para fazer aportes em alguns tipos de CRI para aumentar um pouquinho esse rendimento. Então já é um rendimento aqui que você vê que não é porque tá tendo extraordinários, não é. Então a gente já tá começando a entender se esses 14% de yield aí faz sentido, não faz. Pelo menos a gente já viu aqui que ele é middle risk, que ele é CDI e PCA, que grande parte do rendimento veio por conta do desconto da cota, é um rendimento embutido ali na hora que eu vou comprar IPCA, que o rendimento ele é recorrente. Vamos continuando. Aqui a gente consegue ver a rentabilidade efetiva, que é o retorno total. Eu não gosto de olhar esses gráficos não, porque vocês vão pensar assim, pô, o PORD sempre ganhou do IFIX, sempre ganhou do CDI, então é um bom fundo, vou comprar. Não é assim que olha esses gráficos, tá? Esses gráficos aqui servem mais para te enganar do que para fazer você acertar. Às vezes você pode ver um fundo aqui que tá abaixo do IFIX, mas ele é um ótimo fundo, mudou gestão, mudou política de dividendos e ele tá abaixo do IFIX aqui no histórico. A partir de agora ele vai valorizar mais que o IFIX. Depende muito do momento de compra, não seja simplista, tá? Quem te fala que esses gráficos são importantes aqui, ou falta conhecimento ou tá querendo te enganar para te vender uma ideia. Toma cuidado. Aí aqui a gente chega nos devedores, né, os ativos da carteira. Eu crio Coteminas, inclusive Coteminas entrou em recuperação judicial, né, mas não ficou inadimplente aqui no caso do PORD. Eles até fizeram uma estrutura para receber adiantado uma parte de amortização, ganharam um prêmio de, se eu não me engano, era 2, 3%, que possibilitou maior distribuição de dividendos, e eles ajustaram com mais garantias. Então, o foco real aqui, pelo que eu entendi da característica aqui de PORD 11, já estudando ele há bastante tempo, você vê que eu tenho uma pequena posição, né, minha posição aqui em PORD 11, pô, olha o quanto que ele representa da carteira. Ele representa 0,09 da carteira. É um fundo que eu comprei ali para ver o desempenho dele, já tinha estudado, já tinha gostado um pouquinho da tese. É uma tese diferente, é uma tese baseada em residencial. Então vai investir em incorporadora, pulverizados e corporativos, mais nessa parte residencial. Parte residencial tem mais risco, porque a inadimplência ali ela é um pouco maior. Então tem que estudar o histórico para ver se o PORD ele tem uma análise de crédito boa, ou se ele ficou inadimplente em vários momentos, né, em momentos de crise, se ele ficou inadimplente ou não. E se quando ele ficou inadimplente, ele tinha garantia. É um grande problemão a gente ficar inadimplente. Mas quando esse grande problema acontece, a gente tem que ter uma garantia, a gente tem que ter uma segurança. Olha o que aconteceu com o Banco do Brasil. Por conta da falta de garantia, tá sofrendo desse tanto que tá sofrendo. Olha o que aconteceu com o Bradescão. Por causa da falta de garantia, tá acontecendo o que tá acontecendo. Então, o grande analista de crédito, além de analisar o devedor que é bem possível de ser
um cara que é inadimplente e evitar esses caras, ele tem que pegar os caras que têm a tendência de não ser inadimplente e ainda alocar uma garantia muito boa, que é a característica aqui do PORD, né? O PORD faz isso muito bem. Então aqui você consegue ver todos os devedores. Já ensinei para vocês pesquisarem se tem nomes repetidos, né? Porque às vezes você olha aqui, pô, Coteminas tá 7,4% PL. Até 7% a gente entende como uma concentração mais baixa, né? A partir de 7% a gente já começa a ficar preocupado. Aí eu te ensinei que muitas vezes os caras colocam aqui 7% e separa no outro CRI, coloca aqui também como Coteminas 2, o nome mudou, mas é a mesma empresa, e aí você vê que o PL é muito maior. Aqui no caso realmente não tem repetições não, tá? E aqui ele tem uma parte da exposição dele nesse tal FI Moêmia, que é uma exposição em laje corporativa. E aí muita gente lê isso aqui e fala, pô, mas ele tem um fundo imobiliário que investe em laje corporativa? Que negócio que é esse? E aí não entende muito bem como que funciona, né? Esse FI Moêmia, na verdade, ele é só uma casca para poder fazer um empréstimo. Então é uma estrutura para poder fazer um tipo de empréstimo que está exposto em laje corporativa, que representa 9% do PL. Então este aqui é a maior exposição hoje do PORD, e não é que é em fundo imobiliário, né? É uma estruturação especial de crédito. Depois poderia até explicar isso aqui com mais calma, mas como o vídeo já tem, caramba, já tem 57 minutos que esse trem tá gravando, meu Deus do céu, tem que terminar logo isso aqui, ué. Vamos dar uma acelerada aí, né? Eu gosto demais da aula, cara. Parece que eu nem nasci pra ser médico. Quando eu era desde pequenininho, eu queria ser ou açougueiro ou médico. Eu gostava muito de cortar carne. E aí médico ficou parecendo que eu queria ser médico pra cortar carne, né? Mas não era não. Nem te conto a história porque eu queria ser médico, eu tenho vergonha de contar. Mas eu nunca me vi, depois que eu fui crescendo, né? Nunca me vi não sendo médico. E hoje eu percebo o quanto que eu gosto da aula, cara. Eu dava aula de medicina na época que eu era estudante de medicina. Quando eu me formei, eu dava aula pros pacientes, né? Eu gostava de explicar tudo. Por isso que as aulas ficam longas. Espero que vocês gostem. Então aqui, o tipo de operação, consegue ver que tem 26% em caixa. E digo mais, esse caixa aqui e provavelmente está rendendo menos do que 100% CDI. Isso aqui deixa muita gente puto da vida e eu confesso que também fiquei durante bastante tempo. Vou te explicar. O gestor, ele recebe dinheiro, a taxa de administração, sobre aquele patrimônio que ele está gerindo de maneira ativa. E todo mundo considera que quando esse dinheiro está em caixa, está lá rendendo 98% CDI, quando você coloca o seu dinheiro em caixinha da Nubank, quando você coloca o seu dinheiro em caixa, não necessariamente você está fazendo uma gestão ativa. Porque a gente parte do princípio de que, pô, se for para investir em 100% CDI, eu mesmo consigo investir. Eu não preciso pagar a taxa de administração. Concorda comigo? Concordo plenamente com você. Se for para investir em 100% CDI, realmente eu consigo. Pô, eu consigo investir até mais, sozinho, não preciso pagar a taxa de administração. Então a galera olha aqui, vê um caixa absurdo desse tamanho aqui e fala, pô, o Porte tá fazendo gracinha, tá sentado em cima de dinheiro e cobrando taxa de administração de mim. E faz sentido, porque a outra parte da carteira é tudo alocado em CRI, ó, pulverizado, pulverizado, pulverizado. Aí tem corporativos, né? Os corporativos são emprestados para empresas, os pulverizados são emprestados para múltiplos PFs. E aí existe uma maneira estruturada de emprestar através de uma incorporadora, enfim, depois posso explicar isso aqui com mais detalhes também. Mas isso aqui é empréstimo em geral, e aí 9% em FI, tem aqui 0% em debênture, né? Um pouco mais do que 0,5% aqui, e aí 26% de caixa. Tem até um ponto que eu quero deixar aqui com vocês, que a própria gestora, novamente, sempre quando você tiver com dúvidas sobre algum fundo, ou entre em contato com a RI, ou veja se alguém já entrou em contato com a RI, ou veja entrevistas com a própria gestão, para tentar entender. Porque às vezes você não consegue entender só olhando aqui, você fica julgando. Eu tô julgando. Se eu não entendesse isso aqui, se eu não soubesse o que eu sei hoje, eu estaria julgando. E já julguei muito tempo, tem que tentar entender o que que é. E aí eu quero deixar esse trechinho aqui junto com você, que é da própria Nicole de novo, depois aquele primeiro trecho foi 2 anos atrás, esse trecho agora foi de 6 meses atrás. Você consegue ver aqui que ela fala sobre esse montante de caixa. O resumo é que a gente está com um desconto, um dos maiores descontos que a gente já teve com relação ao patrimonial. A gente está com um desconto de 16,5%, grosso modo, aqui olhando, né, na casa dos 16%. É um desconto muito, muito grande. Fala muito, obviamente, com tudo que a gente está vendo na indústria, mas eu acho que o POD, muitas vezes, ele é muito penalizado por essa questão do caixa, né? Caixa. Essa história, a gente atualiza esse gráfico aqui, obviamente, com uma certa frequência, e é um gráfico que ele mostra o que seria a minha diferença na distribuição mensal se eu estivesse alocando 100% do meu caixa hoje, que está na casa de 20%, tá? O resumo aqui é que é uma diferença marginal, obviamente no caixa aí rendendo quase CDI, né, um pouco abaixo. Se eu estivesse alocando no ativo a IPCA mais 8, eu teria uma distribuição adicional aqui de 2 centavos
na cota do meu fundo é muito pouco. Aí porque tem a questão da base 10 e a base 100, tá? Pensar em termos de percentual, 2,38%. Então, você vai adicionar risco ao portfólio no momento de juro alto, e que eu sei que a inadimplência vai subir, um risco grande para eu ter um retorno marginal. Na nossa concepção, que toda máxima aqui de uma análise de crédito é risco-retorno. O risco não compensa o retorno. Então, eu acho que essa é a nossa máxima aqui dentro do fundo, sendo cauteloso, optando por ativos. A gente fez várias alocações ao longo desse ano, só que pode um fundo que tem um duration muito curto. Então, isso é bom por um lado, mas é ruim por outro. Por quê? Um duration abaixo de 3 aqui anos que a gente tem no fundo, eu tenho dinheiro entrando todo mês. Eu falo que a gente rema e não chega na praia. Porque todo mês vem entrando mais dinheiro. E a gente vende também coisa, tá? Esse mês a gente acabou de vender um ativo que a gente tinha, porque a gente acha que a taxa fechou e não compensa mais o risco. Então, eu não vou deixar ativo lá só por deixar. Se o spread fechou, eu vou sair. Eu não tenho problema. A minha máxima é de risco-retorno. Eu não estou preocupada com esse número mágico de quanto eu tenho de caixa do fundo. Eu estou preocupada com quanto eu entrego de dividendo para o meu cotista e qual é o risco da minha carteira. É essa a preocupação da gestão. Então aí, você consegue perceber que a própria Nicole, ela sabe da crítica, ela fala que inclusive provavelmente o grande desconto do PORD advém desse montante em caixa, e ela mesma fala que ela não está preocupada com um número mágico em caixa. Ela não está preocupada se ela vai ter 80%, 20%, 10%, 0%. Ela não está preocupada com o que o cotista está falando sobre o caixa. Ela está preocupada no risco-retorno que o cotista vai ser inferido. Então ela diz que nesses momentos de alta taxa de juros, fixar CRIs, né, emprestar dinheiro nessas taxas, a inadimplência ela não vem agora. Ela vem em 9 meses, 10 meses, 12 meses. Então ela faz avaliação de crédito e vê que não faz sentido aportar agora. É óbvio que esse caixa ele veio crescendo com o tempo. Por isso a indignação. Mas a gestora não está parada. Porque se tivesse parada desde 2022, quando o caixa era 20%, se tivesse parado desde lá, pô, já seria 100% caixa. Então eles estão aportando. Só que eles estão aportando numa velocidade mais lenta do que o quanto os títulos estão vencendo, e aí fica acumulando um pouquinho mais de caixa. Além do próprio resultado do fundo, que vem daqueles 5%, como o fundo é bem pequenininho, né? E aí eu quero te mostrar um relatório lá de 2020, tá? Esse fundo ele existe desde 2013. Só que ele foi fundado para um family office. Então era a galera que tinha um montão de dinheiro, os caras montaram um fundo para poder otimizar o jeito dos caras ganhar dinheiro. Era melhor eles investirem através de um fundo do que comprar os próprios CRIs diretamente, que ia ter que pagar imposto de renda, barará, um monte de coisa. Ia ter algumas outras dificuldades, não ia conseguir investir em tal fundo. Aí juntaram a galera lá de private, family office e tal, criaram um fundo. Ele só foi fazer o IPO mesmo em 2020. E olha em 2020 quando ele foi feito o IPO, tá? Quando foi feito o IPO dele, olha o portfólio dele, 28% de caixa. Quanto que tem hoje? 26% de caixa. Então não é de agora que o Porsche tem muito caixa, não. Isso parece fazer parte da estrutura de investimento deles. Eles gostam de ter muito caixa. E aí, a partir de agora, é sobre, pô, eu entendi então que o Porsche tem muito caixa. Eu, Léo, gosto ou não gosto dessa estratégia? Porque, sendo bem sincero, não faz sentido você escolher uma coisa só porque o que você gosta ou o que você não gosta. Porque se fosse assim, a gente só comeria brigadeiro, só ficava deitado assistindo Netflix ou jogando um CSzinho, não é verdade? A gente não trabalharia se a gente fosse fazer só o que gosta, não é verdade? Então o que a gente tem que pensar aqui é se essa estratégia que está acontecendo desde 2013, que passou pelas crises de 2015, 2020, que lá em 2020 tinha 28% de caixa, se ela está sendo efetiva ou não. Porque se ela está sendo efetiva, aí para de ser algo tipo, eu não gosto de caixa, não vou investir. Você pode fazer isso também, né? Óbvio que o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas começa uma análise mais profunda. Sai daquele raso, né? De por que mantém em caixa? Pô, tá tendo resultado ou não tá tendo? Porque se não tiver tendo resultado, você pode justificar. Não tá tendo resultado porque 20% tá em caixa. Agora, se tiver tendo resultado, pô, que estrutura é essa? Por que eles mantêm em caixa? Para fazer a alocação só oportuna mesmo e maximizar a renda e diminuir o risco? Vamos ver se está dando certo essa estratégia? E aí, olha que legal, eu quero que você pause o vídeo e digita aqui nos comentários, antes de avançar agora, digita nos comentários quais são os fundos de papéis que você acredita que são os melhores, os mais famosos, quais são os fundos de papéis que entregam uma boa rentabilidade, que você confia pra caramba no fundo, na gestão. Provavelmente o que vocês vão citar é CNIP, KNCR, alguns vão citar até MXRF11. E se a gente, olha que interessante isso aqui, cara. Se eu jogo o PORD contra o KNCR, que os dois existem mais ou menos ao mesmo tanto de tempo, né? 2013 o PORD, 2012 o KNCR. Olha que doideira, cara. O famoso KNCR, o famosão KNCR, que passou também pela crise de 2015 e de 2020, o famosão,
perde de lavada pro Pord, cara. Perde, assim, de lavada pro Pord, né? E olha que o KNCR é um ótimo fundo. É um ótimo fundo. Então, durante esse período aqui, ó, Pord tinha 20% de caixa. Ele secou o caixa um período, depois aumentou o caixa de novo. Faz parte da estratégia do Pord. O que você tem que se perguntar é se faz sentido ou não essa estratégia. Me parece fazer sentido, tá vendo? Me parece fazer sentido. Óbvio que eu quero convidar a gestão para sentar aqui conosco e conversar junto com a gente. Provavelmente eu vou tentar de tudo para trazer essa live pro Método 2.1. Se você for aluno, provavelmente a gente vai ter lá uma conversa com o gestor. Eu vou fazer de tudo. Vamos enviar uns e-mails, né? Vamos ver se a gente consegue essa resposta para sentar com a gestora, para poder ela explicar. A Nicola sentar com a gente e explicar, pô, a gente tem esse caixa por causa disso, vou abrir a tela para ela rabiscar, para ela fazer a gente entender. Porque a gente tem que parar desse negócio de tentar pegar pessoas que têm bons resultados e crucificar as pessoas sem antes entender. Às vezes você fica de fora de um trem bom só porque você escutou algumas pessoas falando uns burburinhos e você, pô, maximizou aqui na sua cabeça, né? Mas enfim, ó, vamos pegar aqui o próprio Knip também. O Knip que é muito famoso e tal. É óbvio, esses gráficos aqui, eu não gosto desses gráficos, não. Não gosto. É o jeito que a galera usa para poder fazer explicação, né? Mas eu não gosto desses gráficos, porque depende do momento que você compra, meu amigo. Depende do momento que você compra. Por exemplo, se eu comprei KNCR aqui, ó, eu vou ter uma rentabilidade muito maior. Mas usando como comparativo, que é o jeito que a gente tem que comparar aqui, que é o jeito que a galera usa, né? Você consegue ver que o Knip, pô, ele ganhou do KNCR desde a existência do Knip, que ele existe há menos tempo, né? Desde 2016, depois da grande crise de 2015 lá. Mas ele perdeu também pro Pord. Olha que interessante. Vamos pegar o MXRF11? MXRF11. O MXRF11, um fundo famosão também, né? Vamos ver desde quando ele existe aqui, ó. Desde 2012 também. Ó, quando a gente compara o MXRF11, que é um fundo muito bom de comparar também, que ele existe desde 2012, tá? Desde 2012 e o Pord desde 2013. A gente compara o rendimento, olha, o MXRF11, que é um fundo que tem um pouquinho mais de risco, né, do que o Knip, que o KNCR, então não faz sentido realmente usar os dois na mesma comparação, apesar da galera colocar tudo no mesmo balaio, né, fundo de papel, tudo mesmo. Você vê aqui que o MXRF11 também perdeu pro Pord, né, e olha que esses fundos que eu mostrei pra vocês, eles são muito maiores, eles têm muito mais poder de subscrição. O Pord não conseguiu fazer subscrição, né, apesar de que a galera, mas não faz mesmo, porque só deixa em caixa, mas se deixasse tudo em caixa, né, se fizesse subscrição ia deixar tudo, enfim. Mas você consegue ver aqui que, apesar das críticas, a galera da Polo tá conseguindo fazer o Pord render, né? Seguindo aqui, a gente consegue ver os segmentos que estão dentro da incorporação, né? Então, um pouquinho para energia, um pouquinho para varejo, varejo alimentício, transporte, loteamento. Grande parte é em residencial, né? Isso aqui tudo é residencial, ó. Isso aqui tudo, Minha Casa Minha Vida, o residencial, né? Residencial comercial. Aqui você vê 40% aqui, 41% é residencial. Grande parte da estrutura é residencial. Tem um pouquinho de risco. Como eu já disse, tem um pouquinho mais de inadimplência mesmo. Esses outros aqui, menos inadimplência, né? Renda urbana também um pouquinho menos de inadimplência. Uma parte do desconto do Pord 11, vamos levar em consideração que ele tivesse todo aportado, tudo a middle risk e entregando rendimento sem nenhum tipo de inadimplência. Provavelmente ele poderia ter um pouquinho mais de desconto do que os outros, ou talvez ser negociado a PVP de 1, enquanto os outros estavam negociados a PVP de 1.05 num cenário, porque ele é mais exposto a residencial. Pode ser por conta disso, tá? Um pouquinho mais exposto a residencial e tem esse problema do caixa aí, né? Mas mesmo se ele tivesse 100% alocado, só por ele ser residencial, ele tem um pouquinho mais de risco embutido. Por ser middle risk também poderia ser um pouquinho mais descontado, né? Os CRI pulverizados são todos residenciais, né? Então, bom demais, né? Porque a parte residencial é bem pulverizada, pra você não ter um problema com um inquilino só, né? Você pega e empresta, ao invés de você emprestar 100 mil para uma pessoa só, você empresta R$10 para 10 mil pessoas, entende? Aqui você vê as garantias, enfim, aqui a gente entra na parte dos CRIs do fundo, né? Então, basicamente é isso o Pord, né? Não é um fundo que tem muitos problemas, tem um problema estrutural da alocação dele, talvez nem seja um problema, a gente classifica como um problema, né? Uma coisa que a gente poderia conversar com a gestão, e aí de maneira bem, assim, educada e respeitosa, é por que cobrar tanta taxa de administração sobre um patrimônio que está em caixa, né? Porque apesar de eles poderem usar a argumentação de decidir não aportar também a uma gestão ativa, ninguém tá descontando a Berkshire porque ela tá com 300 bilhões em caixa. A galera fala, nossa, tá vendo? O Warren Buffett é foda mesmo, ele tá com um montão de caixa, eu também vou vender meus Estados Unidos, não sei o que. Esse é o comportamento da mesma galera que tem medo do Pord, levando em consideração o investimento no exterior, por causa do nome, né? Warren Buffett pesa muito mais do que Nicole, por exemplo, né? Que é a gestão que vê a público conversar com a gente. Então você tem essa desconfiança, mas por que não sentar e conversar com a Nicole, né? Por que não sentar e conversar com a gestão de maneira educada e respeitosa? Pô, a galera não gosta que deixe em caixa e tal, a estrutura vai ser essa pra sempre, vamos tentar entender. Não cobra uma taxa de administração mais barata por esse dinheiro que tá em caixa, então isenta a taxa de administração desse patrimônio que está em caixa, aí eles vão se forçar a alocar para receber mais taxa de administração, né? Porque eles trabalham para isso, né? Recebe mais taxa de administração, todo mundo fica feliz. É muito mais sobre conversa. Levando em consideração
consideração que o Pord é hoje, cara, mesmo tendo esse probleminha do caixa e mesmo tendo que pagar essa taxa de administração por esse caixa, o restante da alocação e o fundo incompleto, né? Não olhando só especificamente a parte do caixa, que a galera olha a parte do caixa e exclui o resto, me faz parecer que, rapaz, a 8,18 tá barato. A 9,63 provavelmente eu não compraria com um caixa desse tamanho. Mas a 8,16 ali, 8,18 que tá recebendo IPCA mais 15, com esses créditos todos estruturados com garantias reais, com os prosolutos recebendo 2 vezes a garantia do empréstimo, pô, com a inadimplência histórica de 0, cara, pai, uma coisa que a gente tem que entender é que ele tem alguns problemas de liquidez, porque ele é pequeno. Então ele tem problemas de liquidez. Não vai ser a maior posição da minha carteira. Não vai ser a maior posição da minha carteira. Mas vou aumentar um pouquinho a posição da minha carteira hoje em Pord 11, justamente por conta dos motivos que te expliquei. Passei 1 hora explicando, né? Mais de 1 hora, tá? 1h14, cara. Você que ficou até o final, deixa. Eu fiquei até o final, Léo. 1 hora te acompanhando. Você é brabo. Você é o cara que faz eu sentar nessa cadeira aqui, tomar xícara de café pra caramba e gravar o melhor vídeo pra você. Você me faz ter força pra gravar esses vídeos de 1 hora. Se você fica aqui, meu amigo, deixa esse comentário, deixa esse like no vídeo. Sei que algumas pessoas esquecem. Se inscreve no canal, você que é novo, chegou até aqui, nem pedi inscrição antes, né? Se inscreve aí no canal que eu te prometo te transformar num investidor absurdo, só com conteúdo gratuito, meu amigo. Só com conteúdo gratuito. Você não vai precisar nem entrar no 2 em 1 da mentoria. É óbvio que se você entrar, você vai chegar lá muito mais rápido, você vai ter muito mais conhecimento, pô, eu vou fazer live toda semana com você, né? É óbvio que vai crescer mais rápido, mas aqui você vai conseguir também, você que não tem condição. Então eu fiz o aporte dos meus dividendos no Pord 11, vou deixar aqui o aporte que eu fiz, tá? Tá aí o preço médio, bem certinho pra vocês verem. Compramos aí algumas cotinhas de Pord 11, vai ficar ali representando mais ou menos 0,5, 0,6% da carteira. Pode ser que eu vou aumentando a posição dessa carteira de acordo com o que a gente for conseguindo de resposta da gestora, que eu vou angariando esse rendimento mais alto. Se eu for conseguindo resposta da gestora, eu conseguir conversar com a gestora, vocês vão saber, né, se eu conseguir. Os alunos do 2 em 1 da mentoria vão participar da live junto comigo. Vamos ver o quanto a gestora está aberta para explicar tudo isso, né? Mas enfim, esse é a parte 1 do Rumo ao 100K. Amanhã a gente vai falar da parte 2, que vai ser a parte das opções, né? Eu preciso te explicar algumas coisas que a gente vai mexer na carteira e amanhã você vai ficar sabendo. Tamo junto. Com Deus. Papai do céu te abençoe.